acompanham, amigos e irmãos, através das redes sociais e também do YouTube. Nesse trimestre, nós iremos aprender e estudar sobre Em Contato com a Natureza. Será maravilhoso nos acompanhar a cada estudo que teremos aqui para todos vocês. Eu farei a primeira lição com o título A Criação, Obra de Natureza por Excelência. No verso áureo de hoje nos diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Gênesis 2:1. A primeira pergunta: quem criou os céus, a terra e tudo o que existe no universo? Os três eternos estavam envolvidos na criação. No livro de Gênesis 1 e 2, a palavra do Senhor nos revela assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui vem falando que Deus, criou tudo que existe neste universo. E os três estavam também envolvidos na criação? No versículo 26 e 27 do mesmo capítulo, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então aqui nos diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem. Então, ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam presentes neste momento de tanta excelência que foi na criação do nosso universo. Segunda pergunta: por intermédio de quem todas as coisas foram criadas? No livro de Colossenses, na palavra de Deus, nos diz Paulo aos Colossenses, relata assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que haja no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. No princípio, Deus se manifestava em todas as obras da criação. Foi Cristo que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Foi a sua mão que suspendeu os mundos no espaço e deu forma às flores do campo. Se Cristo fez todas as coisas, existiu ele antes de todas as coisas. As palavras faladas com respeito a isso são tão positivas que ninguém precisa deixar-se ficar em dúvida. Cristo era essencialmente e no mais alto sentido Deus. Estava com Deus desde toda a eternidade. Deus sobre todos, bendito para todos sempre. Então, intermédio de quem foi criado todas as coisas? Foi através do nosso Cristo Jesus. Estavam ali, quando lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que suspendeu os mundos nos espaços e fez aqui as lindas flores do campo. E aqui vem falando que são tão positivas, são tão afirmativas, com respeito dessas palavras, que ninguém deveria ficar com qualquer dúvida. Porque Cristo aqui ele é essencial em todos os sentidos. Agora a terceira pergunta: estava Jesus envolvido na criação de tudo? Aqui na nota Patriarcas e Profetas, página 34, nos fala assim: o soberano do universo estava em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador que poderia apreciar seus propósitos e a participar da sua alegria ao dar felicidades aos seres criados. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. João 1, 1 e 2. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o Pai. Um em natureza, caráter e propósito. E o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Então aqui está afirmando, né, que Jesus estava com certeza envolvido na criação em tudo. Como diz na primeira pergunta, estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na quarta pergunta, como o salmista destaca a excelência da criação? No livro de Salmos, vamos lá em Salmos. (19, 1 e 2). Que verso maravilhoso. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então aqui nós vemos, né, que Davi, né, o rei Davi, né, ele ficava muito feliz. Ele manifestava, né, através ali da criação, ele via, né, os feitos do Criador, né? E aqui também fala, né, que ele contemplava ali todo o universo e via a grandeza da obra do Criador. Isso era maravilhoso, né? Sabemos que o rei Davi, ele era o amado de Deus, né? E ali ele compunha salmos, juntamente com a sua harpa. Ele louvava a Deus, e uma das suas composições, na maioria das suas composições, ele sempre via a grandeza do nosso Criador. Na quinta pergunta, qual foi o intuito divino ao criar a terra? No livro de Isaías 45, 18, a palavra de Deus nos fala assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, qual foi o intuito divino ao criar a terra, né? Então aqui pelo verso de Isaías, para que ela fosse habitada, né, por um ser criado à semelhança de Deus. Aqui na Patriarcas e Profetas, página 45, nos relata assim: aquele que estabeleceu os mundos estelares nos altos céus, e com dedicada perícia coloriu as flores do campo, aquele que encheu a terra e os céus com as maravilhas de seu poder, vindo a coroar a sua obra gloriosa, a fim de pôr em seu meio alguém para ser o governador da linda terra, não deixou de criar um ser digno das mãos que lhe deram vida. A genealogia da nossa raça, conforme é dada pela inspiração, remonta sua origem não a uma linhagem de micróbios, moluscos e quadrúpedes a se desenvolverem, mas ao grande Criador. Posto que, formando do pó, Adão era filho de Deus. Então, que maravilhoso, né? A partir do momento que ele estabeleceu os céus, as estrelas, colocou ali os astros, a partir do momento que ele coloriu os campos com as lindas flores, agora ele vem coroar, né, a obra gloriosa da sua criação, né? E não foi através de moluscos, de micróbios, né, de quadrúpedes que foram evoluindo, não, ao contrário, né? Que maravilhoso, né? Mas foi o grande Criador que formou o homem Adão do pó da terra. Sexta pergunta: de que forma os humanos foram criados? Gênesis 1, 27. Vamos lá, vamos dizer o que diz a palavra do Senhor. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea.
Então aqui pelo verso nós vemos, né, que foi criado à sua semelhança. Depois que a terra, com a sua abundante vida animal e vegetal, foi suscitada à existência, suscitada, irmão, haja luz e houve luz. Haja expansão no meio das águas, haja separação entre as águas e a terra. Então ali tudo foi suscitado, tudo foi haja, né? Mas o homem, a obra coroadora do Criador e aquele para quem a linda terra foi preparada, foi trazida agora em cena. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre toda a terra. E criou, pois, o homem à sua imagem, homem e mulher o criou. Aqui está claramente estabelecida a origem da raça humana. E o relato divino refere tão compreensivelmente que não há lugar para conclusões errôneas. Deus criou o homem à sua própria imagem. Não há aqui mistério. Não há lugar para a suposição de que o homem evoluiu, por meio de morosos graus de desenvolvimento, das formas inferiores da vida animal ou vegetal. Tal ensino rebaixa a grande obra do Criador ao nível das concepções estreitas e terrenas do homem. Os homens são tão persistentes em excluir a Deus da soberania do universo, que degrada o homem e os despojos da dignidade de sua origem. O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Então aqui nós vemos, né, que não há hipótese nenhuma, não há lugar para conclusões errôneas. Se nós cremos na palavra de Deus, aqui vem dizendo como foi criado o homem, a semelhança, tanto na aparência como no caráter. E aqui os homens, o que ele vem fazendo? Eles rebaixam a grande obra do Criador, né? Então tem as mentes estreitas, mentes terrenas, né? Então Satanás, ele desvia a mente do homem, né, que levam ao Criador. E assim eles colocam o homem como uma evolução. Então é tão maravilhoso esses textos que vem falando aqui no Patriarcas e Profetas, página 44 e também 45. Então que Deus possa nos abençoar. E agora em continuação, o irmão Francisco Salles continuará com o resto das perguntas. Muito obrigado. Disse o Senhor: examinai a Escritura, porque vós cuidaste nela a vida eterna. A sétima pergunta da nossa lição nos fala o seguinte: que espécie de lar foi idealizado para nossos primeiros pais? Descreva. Antes de eu descrever, vou ler o pensamento sagrado de Gênesis, no capítulo 2, verso 8 até o verso 16. Diz assim: então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, pois ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores, agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu o rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra que havia, onde já há ouro. E o ouro dessa terra é bom. E ali eu havia délio e a pedra de berilo. E o nome do segundo rio era Gion. Este é o que rodeava toda a terra de Cuxê. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o rio Eufrate. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar a terra. Esplêndido, né? Aqui a obra da criação de Deus, como Deus fez o homem, né?
como ele estabeleceu ali o lar do homem de forma bem idealizada. Que no pensamento sagrado, Patriarca e Profeta 44, nos fala assim: quando a terra saiu das mãos do seu Criador, era extraordinariamente bela. Variada era a sua superfície, contendo montanhas, colinas e planícies, entrecortadas por majestosos rios e formosos lagos. As colinas e montanhas, entretanto, não eram abruptas e escabrosas, tendo em grande quantidade tremendos despenheiros e medonhos abismos, como hoje elas são. As arestas agudas e ásperas do pétreo arcabouço da terra estava sepultado por sob o solo fértil, que por toda parte produzia um pungente crescimento de vegetação. Não havia asquerosos pântanos nem áridos desertos. Graciosos arbustos e dedicadas florestas saudavam a vista onde quer que esta se volvesse. As elevações estavam coroadas de árvores mais majestosas do que qualquer que hoje existe. Ar incontaminado de miasmas perniciosos. Ar era puro e saudável. A paisagem toda sobrepujava a beleza, os terrenos ornamentados do mais soberbo palácio. A horta angélica olhava este cenário com deleite e regozijava-se com as obras maravilhosas de Deus. Patriarca e Profeta 44. Então a terra, irmãos, era bela, formosa, não tinha o que nós temos hoje, né? As montanhas, as pedras, algo muito mal feito. Até o ar, né? O ar era belo, não tinha miasma de contaminação. Então era muito beleza, né? Não havia asquerosos pântanos, né? Aquelas lâminas, aqueles mau cheiros, não existia isso. Tudo era perfumado, tudo era belo, tudo era perfeito, saindo na mão do nosso Criador. Vamos na sequência, então, a pergunta de número 8 diz que podemos perceber facilmente através das obras criadas. Então, percebemos um ser perfeito, né, que criou o céu, a terra, o mar e o universo. Mas o salmista, no Salmo 19, ele descreve um pouquinho dessa beleza que Deus criara para o homem. Salmo 19, pegamos aqui do verso 3, 4, 5 e 6. Não há fala nem palavras, não se lhe ouve voz. Por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alagra como um herói e corre a sua carreira. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade dele. Nada se esconde ao seu caminho. Muito belo, né? O sol era como uma tenda, o sol, a lua. Não tem palavra para escrever a beleza como Deus criara a terra, especialmente, né? Antes do dilúvio, devia ser extraordinariamente bela. Na sequência nós vamos ler a pergunta, fazemos a pergunta 9, que diz que certeza temos do poder infalível do Criador. Então, na realidade, o mundo fora criado por um artista. Nosso Pai Celestial, acima de todas as coisas, Ele gosta daquilo que é bonito e daquilo que é belo. E tudo volve-se para a sua criação. O profeta Isaías 40, 28, ele diz dessa forma: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador, o Senhor, o Criador do confim da terra, não se cansa, nem se fadiga, é inescrutável
o seu entendimento. Então, nosso Deus, nosso Pai Celestial, né? Ele é um ser eterno, né? Que ele não se cansa, não se fadiga, né? Ele é um ser inescrutável, não dá para ninguém descrever o entendimento desse ser. Nossa mente finita e ainda estragada pelo pecado jamais vai entender um ser tão perfeito, tão belo, um ser tão eterno, um ser de um caráter perfeito como nosso Deus, que criou o céu, a terra e o mar. A pergunta de número 10 nos fala o seguinte: qual a diferença estupenda entre outros deuses e o Criador do universo? Como eu já falei, né? De tudo isso ainda temos uma diferença bastante grande do amor, da misericórdia e da bondade. O profeta Jeremias, no capítulo 10, ele diz assim, 11 até o 16: mas o Senhor é o verdadeiro Deus, ele é o Deus vivo, o Rei eterno, e o seu furor estremece a terra. As nações não podem suportar a sua indignação. Verso 11: assim lhe direis, os deuses que não fizeram o céu e a terra, esses perecerão da terra e debaixo dos céus. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com sua inteligência estendeu os céus. Diz aí no verso e assim Deus, né, estendeu, fez tudo de maneira correta. Verso 13: quando ele fez soar a sua voz, logo a tumulto de água no céu. Se ele faz subir das extremidades da terra os vapores, faz os relâmpagos para a chuva e os seus tesouros para sair seu vento. Todo homem se embrutece e não tem conhecimento de sua imagem esculpida. Envergonha-se todo fundidor, pois as suas imagens fundidas são falsas e nelas não há fôlego. Vaidades são obras de enganos. No tempo de sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a este aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou todas as coisas. É Israel, é a tribo de sua herança, Senhor dos exércitos é seu nome. Então aqui vemos aqui a diferença enorme, né, desse ser para outros que são feitos pela mão dos homens. Deus é o Criador do céu, da terra, do mar, do universo existente. E quando ele fala, irmão, diz aqui sua voz: há tumultos nas águas, há tumulto no céu. Ele faz as extremidades, faz subir vapores, né? Ele faz relâmpagos, faz a chuva, enfim, os ventos tempestuosos. Deus apenas fala e tudo acontece. Esse é o Deus, né, que nós servimos. Agora, o homem brutal, o homem sem raciocínio, o homem sem um temor, não entende. Prefere a imagem esculpida, imagem feita pelo fundidor, imagem feita por homens, né, que são artífices nessas obras, né? Então tudo são vaidade, são enganações, são falsificações. E uma coisa diz: vão tudo perecer, vão tudo desaparecer. Mas a existência de nosso Deus, diz o profeta Jeremias, é uma existência eterna. E ele é a porção, é a nossa porção, a porção de Jacó, é a porção do povo de Israel, é a sua tribo. Ele é o Senhor dos exércitos, esse é o nosso Deus, é o seu nome. Na sequência diz aqui a pergunta de número 11: é possível descobrir plenamente a Deus mediante o estudo? Negativamente, né? Jamais. Deus é infinito de todos os seus aspectos, no seu caráter, nas suas obras. Deus é infinito em amor, em misericórdia, em todos os aspectos que nós vivemos. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, Ele é infinito. Não há entendimento, não há
Não existe mente humana que possa penetrar e entender o nosso Pai Celestial. Uma coisa Ele colocou no nosso coração: a termos amor por Ele, pela sua pessoa e pelo seu trabalho que Ele faz em favor da humanidade. A pena inspirada, diz assim, meditação 83, olhando para o alto, 254. Quem pode descobrir plenamente a Deus mediante o estudo? É uma pergunta que faz. Os evangelhos apresentam o caráter de Cristo como infinitamente perfeito. Gostaria de poder falar disso, de modo que o mundo inteiro possa ouvir sobre o objeto da missão e obra de Cristo. Leia, pesquisar a Escritura, nos qual Cristo é apresentado como divino objeto de nossa fé. Quando o homem finito, sob a sutil influência do tentador, chega a questionar as palavras daquele que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Isaías 9, verso 6. Suas concepções a respeito de si mesmo aumentam e suas concepções sobre Cristo e Deus diminuem. Importante aqui, né? Os evangelhos apresentam, os 4 evangelhos, João, Pedro, João, Mateus, Lucas, Tiago, apresentam infinitamente, né, um ser andando entre os homens de Jesus Cristo. A sua perfeição como humano é inigualável, não dá para a gente descrevê-la. Além do mais, aqui, irmãos, diz que devemos pesquisar as Escrituras, ler a Escritura, e mediante a nossa fé, e na fé, é pela fé que devemos entender um Deus perfeito e infinito. Ninguém entende por outro tipo, por leitura, ninguém entende por filosofia. É a fé que Deus dá ao ser humano, né? Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o busca. Está lá em Hebreus 11, verso 6. E Deus quer que essa nossa fé seja cada vez mais firme em sua pessoa, em sua palavra, nas suas obras, e especialmente, né, na obra da redenção, em salvar o homem, né? Então, quando entendemos que Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, né, entendemos a concepção acima de sua pessoa de Cristo, né, do homem vai diminuir e a percepção de Deus e de Cristo vai cada vez mais aumentar. Vamos à pergunta de número 12. Sob qual orientação devemos seguir no estudo que nos foi revelado? Então, qual é a orientação que nós devemos seguir? Que orientação o homem deve permear, deve delinear na sua vida? Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Simplesmente isso daí, né? Aqui somente poderá o Espírito, em suas ávidas interrogações, encontrar repouso, voando como uma pomba para a arca. Então, assim como a pomba saiu na arca e voltou tranquilamente para o seu lugar de refúgio e segurança, podemos acreditar nesse verso 1. Deus criou os céus, a terra e o mar e o universo. Aqui diz ainda educação na página 134. Unicamente sob a direção do onisciente, habilitar-nos-emos a meditar segundo os seus pensamentos no estudo de suas obras. Então, unicamente sob a direção do ser onisciente que é Deus. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.